Há algo quase mágico em abrir o armário de alguém e se deparar com as camisetas alinhadas como um arco-íris perfeito, os livros classificados por tamanho e cor da capa, ou a geladeira onde cada potinho de tempero obedece a uma paleta cromática impecável. Enquanto a maioria das pessoas joga as meias na gaveta sem cerimônia, elas passam minutos, às vezes horas, ajustando tons, criando gradientes, como se a vida fosse uma tela em branco e cada objeto uma pincelada necessária. Mas o que parece apenas um hábito estético esconde algo muito mais profundo, uma maneira única de dar ordem ao caos interno. Não é frescura. Não é perfeccionismo exagerado. Ou melhor, não é apenas isso. Quem organiza tudo por cores não está apenas buscando um feed do Instagram impecável, está, na verdade, traduzindo uma necessidade emocional em sistema visual. Imagine só. Em um mundo onde as emoções são abstratas, as relações são imprevisíveis e o futuro é uma incógnita, as cores se tornam âncoras. O azul claro das toalhas não é só azul claro, é a garantia de que naquele canto do mundo, pelo menos uma coisa está exatamente onde deveria estar. É como se, ao alinhar os cadernos do mais escuro ao mais claro, elas estivessem dizendo para si mesmas: aqui eu controlo, aqui faz sentido. E isso vem de longe. Muitas dessas pessoas cresceram em ambientes onde a instabilidade era a regra, seja uma infância com pais imprevisíveis, mudanças constantes de cidade, ou até mesmo um cérebro que sempre funcionou a mil, com pensamentos se sobrepondo como ondas em tempestade. Nesse contexto, as cores viram uma linguagem secreta. O vermelho não é só vermelho, é urgência, é paixão, é aquele sentimento que não sabem nomear mas reconhecem instantaneamente. O verde, calma. O amarelo, alerta. Ao organizar o mundo externo por matizes, elas estão, sem perceber, mapeando o próprio interior. É como se dissessem: se eu conseguir colocar isso em ordem aqui fora, talvez consiga entender o que se passa aqui dentro. Mas há outro lado nessa história, menos poético e mais pragmático. O cérebro delas funciona assim. Estudos sugerem que pessoas com traços de tal ansiedade muitas vezes desenvolvem sistemas visuais para compensar a dificuldade em processar informações de forma linear. Enquanto a maioria de nós categoriza por função, pratos aqui, talheres ali, elas categorizam por estímulo sensorial. Não é que sejam mais organizadas, é que precisam desse estímulo extra para que a informação grude. Uma gaveta colorida não é só bonita, é um atalho neural. O cérebro reconhece o padrão e de repente encontrar algo vira automático. É como se tivessem criado um código de barras emocional para a própria vida. Claro, tem também aquelas que simplesmente adoram beleza. Para elas, um armário monocromático não é só funcional, é arte. É a mesma satisfação de ver um pôr do sol perfeito ou uma pintura bem executada. Há algo quase espiritual em abrir a porta e se deparar com uma harmonia de tons, como se, por um instante, o universo estivesse em equilíbrio. Nesse caso, a organização por cores não é sobre controle, mas sobre celebração. É a prova de que, mesmo no cotidiano, há espaço para poesia. E sempre há mas esse hábito pode esconder uma armadilha silenciosa. Quando a necessidade de ordem cromática se torna obsessiva, quando um objeto fora do lugar causa ansiedade desproporcional, ou quando a pessoa passa mais tempo arrumando do que vivendo, é sinal de que a âncora virou corrente. O que era para ser um refúgio se transforma em prisão. E aí, o desafio não é mais organizar as cores, mas permitir que a vida às vezes fique borrada. Se você é uma dessas pessoas, saiba, você não é chata nem rígida demais. Você encontrou uma maneira de dar sentido ao mundo que para muitos parece aleatório. E isso, por si só, já é uma forma de genialidade. Afinal, enquanto a maioria enxerga apenas objetos, você vê padrões, emoções, um sistema. Talvez o segredo não seja abandonar essa organização, mas deixar que de vez em quando uma cor fuja do lugar. Porque a vida no fundo não é um gradiente perfeito. É uma mistura caótica e linda de tons que só quando se afastam um pouco, formam algo maior. E se hoje você olha para sua estante colorida e sorri, saiba que está olhando para muito mais do que livros ou roupas. Está olhando para um mapa da sua mente, para as tentativas de domar o indomável, para a prova de que mesmo no caos, há beleza, e que às vezes, a gente só precisa pintar as bordas para enxergá-la. Gostou dessa reflexão? Comenta aqui. Você também organiza tudo por cores? Ou conhece alguém assim? Compartilha com quem precisa entender que há magia nos pequenos rituais. E se quiser mais insights como esse, ativa as notificações para não perder os próximos. Até a próxima cor da nossa conversa. Paleta. Continuação do texto original, expandido com as técnicas acima. E se eu te dissesse que essa sua necessidade de organizar o mundo em cores não é apenas um hábito, mas uma linguagem?
Pense bem, quando você alinha os livros da estante do azul claro ao azul escuro, ou separa as camisetas em um degradê de tons pastel, não está apenas arrumando, está traduzindo. Traduzindo o quê? A ansiedade em controle, o caos em harmonia, o invisível invisível. É como se seu cérebro dissesse: se eu não posso prever o amanhã, pelo menos posso garantir que o vermelho nunca tocará no verde sem uma transição suave. E isso, meu amigo, não é rigidez, é poesia visual. Uma forma de dizer ao universo: aqui neste cantinho as coisas fazem sentido. Mas aqui vem a pergunta que poucos fazem: o que acontece quando uma cor escapa? Imagine que num dia distraído, você coloca um livro amarelo no meio dos azuis. No início dói. Parece um erro, uma falha no sistema. Mas e se essa falha fosse justamente a porta para algo maior? E se o amarelo ali, solitário entre os azuis, fosse um lembrete de que a vida não cabe em gradientes perfeitos, e que às vezes, o mais bonito são os contrastes que a gente não planejou? A ciência por trás da sua mania, sim, tem ciência. Não, você não está sozinho nisso. Estudos em psicologia ambiental mostram que pessoas com alta sensibilidade a estímulos visuais, sim, isso é uma coisa, tendem a criar sistemas de organização como forma de reduzir a sobrecarga mental. Seu cérebro, sem você perceber, está dizendo: se o mundo lá fora é imprevisível, pelo menos aqui dentro eu mando. E tem mais, a cor não é apenas estética, é emoção pura. O azul te acalma, o vermelho te energiza, o verde te conecta com memórias. Quando você organiza por cores, está, na verdade, mapeando suas próprias emoções. Aquela prateleira não é só de livros, é um diário visual do que te toca, do que te assusta, do que te inspira. Pausa dramática. E se a gente te dissesse que você é, sem querer, um artista? O perigo, sim, tem perigo também. Agora, vamos combinar. Tudo em excesso vira prisão. Se um livro fora do lugar te causa mais angústia do que um dia ruim no trabalho, pode ser que sua organização esteja te servindo, ou te dominando. Pergunte a si mesmo: eu organizo porque me faz bem, ou porque não consigo relaxar se não fizer? Se alguém bagunçar meu sistema, eu consigo respirar fundo, ou sinto que o mundo está desmoronando? A diferença entre um ritual e uma obsessão está na flexibilidade. E a vida, infelizmente, ou felizmente, não vem com manual de instruções color-coded, a magia dos desvios, ou, por que deixar o caos entrar um pouco? Experimente isso, deixe uma gaveta bagunçada por uma semana. Não por masoquismo, mas por curiosidade. Observe o que acontece. No começo vai doer, você vai sentir como se algo estivesse errado. Mas depois pode ser que você perceba duas coisas. 1. O mundo não acabou. Spoiler, nunca acaba. 2. Tem uma liberdade estranha em não controlar tudo. Como soltar a mão de uma pipa e ver que ela voa sozinha. Isso não significa abandonar seu sistema, significa dar espaço para a vida respirar entre as linhas. Porque as melhores histórias não são aquelas com enredos perfeitos, mas as que têm reviravoltas, cores fora do lugar e finais que a gente não viu coming. Um convite, sim, é para você. Hoje faça isso. Olhe para sua organização favorita, a estante, o armário, a lista de tarefas coloridas. 2. Tire uma foto. Guarde como prova de que sim, você cria beleza onde outros veem apenas objetos. 3. Bagunce uma coisa de propósito. Um livro no lugar errado. Uma caneta fora da ordem. E então observe, o que esse pequeno caos te ensina. Dica, anote. Porque essas são as lições que ninguém te dá na escola. Para finalizar, a cor que falta no seu arco-íris. Sabe qual é a cor que você nunca usa na sua organização? A cor do imprevisível. Aquela que não tem nome, que não cabe em nenhuma categoria, que aparece quando você menos espera, como o pôr do sol depois da tempestade, ou a risada que escapa sem aviso. Talvez a próxima etapa não seja organizar melhor, mas deixar espaço para o que ainda não tem lugar. Agora, a gente quer saber de você. Marca de seleção branca: qual é a sua cor segura? Aquela que você usa para se acalmar. Marca de seleção branca: já tentou bagunçar de propósito? Como se sentiu? Marca de seleção branca: conhece alguém que precisa ler isso? Compartilha. Essa pessoa pode estar se sentindo sozinha no seu jeito de ver o mundo. E não esquece, ativa as notificações para não perder a próxima reflexão, porque a vida é cheia de cores, e a gente vai explorar todas elas. Uma de cada vez. Paleta Faíscas. PS, se você chegou até aqui, é porque algo nesse texto ressoou com você. Guarda essa sensação. É assim que a gente reconhece as verdades que importam. A cor que falta no seu arco-íris: continuação e expansão. O que a bagunça proposital revela sobre você.
Você já deixou um copo fora do lugar só para ver quanto tempo levaria até alguém reparar? Ou escondeu um objeto aleatório no meio da sua estante organizada, como um teste silencioso para o universo? Esses pequenos atos de rebeldia doméstica não são apenas brincadeiras, são experimentos sociais disfarçados de caos. Eis o que eles revelam. Se você bagunça e sente alívio, você está em guerra com suas próprias regras. Sua mente anseia por permissão para respirar, e o desalinho é um grito mudo: eu não sou uma máquina de produtividade. Dica: seu cérebro pode estar pedindo menos deveria e mais quero. 2. Se você bagunça e sente culpa, você foi condicionado a associar ordem com valor pessoal. A caneta fora do lugar não é um objeto, é um espelho da sua autoexigência. Pergunta-chave: se minha mesa está bagunçada, isso significa que eu estou bagunçada? Spoiler: não. Você é humana. 3. Se você bagunça e ninguém nota, parabéns, você descobriu um superpoder. O mundo está tão focado em si mesmo que sua rebeldia passa despercebida, e isso é libertador. A lição? A maioria das coisas que você acha que todo mundo vai julgar nem sequer são notadas. Guarde isso para a próxima vez que hesitar em usar aquela roupa estranha. 4. Se você bagunça e alguém arruma sem falar nada, você acabou de expor uma dinâmica de poder. Quem arrumou acha que ordem é amor e você acha que liberdade é respeito. O conflito não é sobre o objeto, é sobre quem define o que é certo na sua vida. O segredo que sua gaveta de meias desorganizada guarda. Pense na última vez que você procurou algo e não encontrou. O que sentiu? Raiva? Você associa controle com segurança. Resignação? Você já desistiu de lutar contra o caos. Alívio? Parte de você não queria encontrar mesmo, porque achar significaria ter que lidar com aquilo. Agora, a pergunta que dói: o que você está evitando organizar na vida real? Um projeto adiado? Uma conversa difícil? Um sonho que parece grande demais para caber nas gavetas da sua rotina? A bagunça física é um mapa da bagunça emocional. E às vezes o primeiro passo não é arrumar, é parar de fingir que não vê. O experimento que vai mudar sua semana se tiver coragem. Desafio dos 7 dias de caos consciente. Dia 1. Deixe a cama desarrumada de propósito. Observe como isso afeta seu humor. 2. Dia 2. Coloque um objeto completamente fora de contexto, uma colher na estante de livros. Anote quantas pessoas perguntam sobre ele. 3. Dia 3. Não lave a louça do jantar. Em vez disso, sente-se no sofá e veja o que acontece na sua cabeça. 4. Dia 4. Troque a posição de 2 móveis. Como seu corpo reage ao espaço errado. 5. Dia 5. Use uma cor que você não usa, aquela blusa amarela que está no fundo do armário. Como se sente? 6. Dia 6. Deixe uma tarefa importante pela metade. O mundo acaba? Ou você descobre que o mundo continua girando? 7. Dia 7. Arrume tudo de volta, mas mantenha uma única coisa fora do lugar. Esse será seu lembrete físico de que perfeição é uma ilusão. O que você vai aprender? Que 90% das coisas que você acha obrigatórias são inventadas. Que o desconforto é temporário, mas a liberdade que ele traz é permanente. Que você não é suas regras, você é quem as cria, e quem pode quebrá-las. A pergunta que vai te deixar sem resposta, e isso é bom. Se você pudesse bagunçar uma área da sua vida sem consequências, qual seria? Trabalho? Chegar atrasado, dizer não sem explicação. Relacionamentos? Falar o que realmente pensa, mesmo que seja feio. Autoimagem? Parar de se pesar, deixar o cabelo crescer sem corte. A resposta vai te mostrar onde você está mais preso. E aí vem um insight cruelmente lindo: a prisão não são as grades, é a sua recusa em chutar a porta. Para quem precisa ouvir isso hoje? Se você está lendo isso e pensando, mas eu gosto de ordem, isso não é para mim, este recado é especialmente para você. A organização não é o problema. O problema é quando ela se torna uma armadura. Você não é menos criativo por gostar de pastas coloridas. Você não é menos livre por ter uma agenda detalhada. Mas você também não é uma máquina. A próxima vez que sentir culpa por não seguir seu próprio sistema, pergunte-se: eu estou organizando minha vida, ou escondendo dela? O que fazer agora se quiser brincar comigo? Escolha um caos controlado para esta semana, pode ser pequeno. Não dobrar uma toalha, deixar os talheres fora do lugar. 2. Anote como se sente: irritado? Aliviado? Culpado? 3. Compartilha nos comentários qual foi o seu experimento e o que descobriu. Prometo não julgar. Afinal, eu sou a pessoa que escreveu um texto defendendo a bagunça.
Lembrete, se você chegou até aqui, é porque alguma parte de você está cansada de seguir regras invisíveis. Essa parte merece ser ouvida. Hoje, PS, para quem ainda está com medo de bagunçar, não precisa queimar sua agenda ou jogar fora todos os organizadores. Comece com isto. Deixe uma coisa fora do lugar, apenas uma, e observe o que acontece dentro de você. Às vezes, a revolução começa com uma caneta no chão, mão escrevendo colisão. A ilusão da organização perfeita, e porque sua bagunça pode ser sua maior aliada. Você já parou para pensar que a organização é a única forma de caos que a sociedade aprova? Parece contraditório, mas é verdade. Enquanto uma mesa bagunçada é vista como falta de disciplina, uma agenda lotada até o último minuto é elogiada como produtividade. Como se preencher espaços vazios de tempo, de gavetas, de expectativas, fosse sinônimo de sucesso. Mas aqui está o segredo que ninguém te conta. As pessoas mais organizadas que você conhece não são necessariamente as mais felizes. São, muitas vezes, as que mais temem o vazio. O que a sua necessidade de controle está escondendo? O mito da vida sob controle. Você já notou como a gente associa a ordem com segurança? Como se, ao alinhar os livros pela cor, a gente pudesse, de alguma forma, alinhar também as incertezas da vida. Se eu manter tudo no lugar, nada vai me pegar de surpresa. Se eu seguir o plano, não vou me perder. Mas a vida não é um armário de cozinha. E as melhores coisas, o amor, a criatividade, as oportunidades, raramente chegam em embalagens organizadas. 2. A armadilha da produtividade performática. Quantas vezes você já organizou algo só para se sentir no controle, mesmo sem necessidade real? Aquela pasta de documentos que você nunca mais vai abrir, mas está impecavelmente etiquetada. A lista de tarefas que você faz só para riscar itens e ter a ilusão de progresso. Isso não é organização. É um ritual de ansiedade disfarçado. 3. O preço da perfeição. Cada minuto gasto ajustando margens, revisando listas ou rearranjando objetos é um minuto roubado da espontaneidade. Quantas ideias brilhantes você deixou escapar porque estava muito ocupado otimizando em vez de criando? Quantas conversas profundas você adiou porque não era a hora certa? A organização excessiva não é um hábito, é um sintoma. E o que ela está tentando curar? O poder estratégico do caos, ou, por que deixar as coisas fugarem do controle pode ser revolucionário? A bagunça como combustível criativo. Estudos mostram que ambientes levemente bagunçados estimulam a criatividade. Por quê? O cérebro associa desordem com possibilidade. Uma mesa cheia de papéis soltos pode ser o início de uma grande ideia, ou pelo menos de uma conexão inesperada. A perfeição paralisa. Quando tudo está no lugar, a mente entra em modo automático. O caos, por outro lado, força o cérebro a improvisar. 2. O alívio de não ser uma máquina. Você já reparou como as pessoas mais organizadas são, muitas vezes, as mais esgotadas? Elas gastam energia mental mantendo fachadas. Vivem em estado de hipervigilância, sempre à espreita de algo que possa sair do controle. Deixar uma coisa fora do lugar não é falha. É um ato de rebeldia contra a tirania da eficiência. 3. A magia dos espaços vazios. Um calendário com horários livres não é tempo perdido. É espaço para o acaso. Uma gaveta bagunçada não é desleixo. Pode ser o sinal de que você está vivendo mais do que arquivando. A vida não cabe em pastas. E isso não é um problema. É um convite. Experimento radical. 7 dias de caos consciente. Se você chegou até aqui, é porque alguma parte de você já está cansada de seguir regras que nem você mesma criou. Então vamos fazer um teste. Por uma semana, escolha uma área da sua vida e marca de seleção branca, deixe a louça na pia até o dia seguinte, sem culpa. Marca de seleção branca, não faça a cama, e observe como se sente. Marca de seleção branca, deixe um projeto importante, inacabado, sem forçar um fechamento. Marca de seleção branca, diga depois para algo que você normalmente faria na hora, só para sentir o peso da escolha. Marca de seleção branca, ande pela casa e deixe 3 objetos fora do lugar. Um livro na mesa, uma caneca no criado, um casaco na cadeira. O objetivo não é virar um caos permanente. É quebrar o feitiço da obrigatoriedade e descobrir o que acontece quando você para de obedecer ao seu próprio sistema. Quais tarefas você faz por real necessidade e quais são só rituais de ansiedade? O que surge no espaço que você deixou vazio? Dica: anote suas descobertas. A maioria das pessoas se surpreende com o que encontra. A grande pergunta que ninguém faz, mas você deveria. O que você está evitando ao manter tudo perfeito? Medo do julgamento?
Se minha casa estiver bagunçada, vão pensar que sou irresponsável. Medo do fracasso? Se eu não controlar tudo, algo vai dar errado. Medo da liberdade? Se eu não tiver regras, vou me perder. A verdade é inconveniente. Sua necessidade de organização pode estar protegendo você de algo muito maior do que uma gaveta desarrumada. E se, em vez de lutar contra a bagunça, você ouvisse o que ela está tentando te dizer? Para quem ainda está com medo de soltar, um passo de cada vez. Não estou pedindo para você jogar sua agenda pela janela ou virar um tornado humano. Estou propondo um exercício de confiança. Escolha uma regra que você segue sem questionar. Tenho que responder e-mails no mesmo dia. 2. Quebre ela uma vez só para ver o que acontece. O mundo vai acabar? Provavelmente não. Você vai se sentir culpado? Talvez. Anote esse sentimento. Algo inesperado vai surgir? Esse é o ponto. 3. Pergunte-se: o que essa regra realmente me protege? E do que ela me impede? Lembre-se, a organização é uma ferramenta, não uma identidade. Você não é suas pastas coloridas. Você não é sua agenda impecável. Você é o que acontece quando você para de se policiar. O que fazer agora se quiser brincar comigo? Faça o experimento dos 7 dias, ou só um se preferir, e anote suas descobertas. 2. Compartilha nos comentários. Qual regra você quebrou? O que sentiu? O que aprendeu? Eu leio todos, e adoro histórias de pessoas que ousaram bagunçar um pouco. 3. Salve este texto para quando sua culpa por não estar fazendo enough bater de novo. Porque a revolução não começa com grandes gestos. Começa quando você deixa a caneta cair no chão, e não a pega. Mão escrevendo colisão. PS para quem precisa ouvir isso hoje. Se você está lendo isto às 3 da manhã, com a sensação de que nada está certo na sua vida, respire. A bagunça não é sua inimiga. Ela é a prova de que você está vivo, e não um robô seguindo scripts. Às vezes, a coisa mais organizada que você pode fazer é deixar algumas coisas desorganizadas.